E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos comentar aqui sobre o quadrinho Bloodborne: A Song of Kraus, dando continuidade à nossa saga de leitura dos quadrinhos de Bloodborne, na qual a análise de The Death of Sleep e The Healing Thirst, que são os dois primeiros volumes lançados, vocês já encontram aqui no Mega, ok? E eu tô no processo de leitura ainda, não terminei toda a saga, eu tô basicamente ali lendo o volume de 4 a 6 ainda, pra fazer os vídeos e pra trazer conteúdo aqui pro canal. Mas eu já adiantaria que a Song of Kraus talvez seja um dos quadrinhos mais confusos dos 6 já lançados. Claro que eu só vou poder falar isso quando terminar de ler todos, mas o que me deixa essa suspeita é o tom que a história assume, que a gente vai comentar isso na parte narrativa, e o conhecimento prévio que ela acaba exigindo do leitor para ter uma compreensão mais completa da história, sabe? Não necessariamente que quem for alheio ao universo de Bloodborne não entenderá nada, só que eu acho que ela carrega simbolismos que facilita e acaba prendendo muito mais a atenção de quem já é muito ambientado a esse universo. Então a gente vai fazer algumas pinceladas sobre esse tópico também no vídeo. Mas antes disso, vamos comentar sobre a parte criativa, que temos a volta de Alex Scott nos roteiros, a arte de Bart Kowalski, Brad Simpson e Kevin Hart. E claro, o quadrinho foi lançado em 2019, aí, basicamente uma sequência do The Healing Thirst em relação a lançamentos, né? A sua publicação foi feita pela Titan Comics. Temos aí 4 edições lançadas mensalmente para então ser feito um volume, assim como as outras que a gente comenta aqui e também da mesma forma que é publicado The Witcher e Cyberpunk. Então, beleza. Vamos agora para a parte que eu comentei e queríamos dar pincelada sobre o universo de Bloodborne. Então, aqui o que eu estiver falando talvez seja mais rápido do que correto, tá? Então eu tô passando bem por cima do que a gente tem desse conceito do universo, mas que são simbolismos importantes para a narrativa. E como eu já falei, mesmo podendo ter seu simbolismo entendido por leitores que não acompanham mais de perto esse universo, alguns desses conceitos são interessantes de serem descritos para que a análise seja facilitada e a leitura também. O primeiro deles é o vínculo com o sonho do caçador. Então a gente vê bastante isso no The Death of a Dream, que tem a caçadora que é vinculada ao caçador e tem aquele ciclo de vida e morte. Tanto que na primeira história ela tenta romper com esse ciclo. O ponto aqui é a questão não só do ciclo, mas também do uso do sangue. Porque em Bloodborne, não só os caçadores, mas principalmente eles, que usavam o sangue dos antigos como uma forma de melhorar seu desempenho e cura nas caçadas, eles tinham uma habilidade melhorada, porém eles acabavam perdendo seu vínculo com o sonho do caçador, o que poderia levá-los à loucura e transformá-los em feras. Então esse é um ponto bastante importante, porque agora a gente vai comentar sobre a personagem que vai protagonizar a narrativa de A Song of Kraus, que é a personagem Alien the Crow, que é uma personagem que está presente no game. E ela é bastante marcante porque ela é um caçador que caça outros caçadores que se tornaram feras. Mesmo que ela não tenha um vínculo com o sonho do caçador, ela não sucumbiu ao sangue, né? E claro, a gente vai ter diferentes destinos para ela dependendo das suas escolhas dentro do jogo. Só que quando a gente fala no contexto da HQ, é importante lembrar que ela não tem esse vínculo para que os eventos que vão se desenrolar sejam compreendidos corretamente, tá bom? Então, eu acho que são só esses tópicos, parecem poucos, mas não são, porque carregam muitos simbolismos, carregam bastante significados. Então, assim, acredito que para quem jogou já vai identificar isso logo de cara. E como eu comentei, a história ela vai trazer para o protagonismo Ellie o Corvo, ou Ellie the Crow. E a gente vai ter nessa narrativa protagonizada por um personagem já pré-existente no jogo, o que até então, até o terceiro volume, é uma coisa inédita nos quadrinhos de Bloodborne, porque os dois primeiros foram personagens
que foram criados naquela ambientação e para a narrativa que eles iriam servir. Então aqui nós temos a narrativa, a nossa atenção para esse personagem. E logo de início a gente vê ele desenterrando alguns corpos em uma região congelada, para então começar a revisitar suas memórias e ver um pouco mais as suas juventudes, rituais que ele passou e comentários bastante breves sobre seus pensamentos. Então o vemos em uma perseguição que aos poucos se torna cada vez mais lúdica, como indicando que ele está indo à beira da loucura. E aqui é uma narrativa que ela é difícil de descrever de uma forma muito precisa, uma vez que Ellie se mostra perdido no tempo e perseguido por uma espiral que leva sempre para memórias de idade mais tenras, ou quando ele era jovem, que envolve um antigo ritual e um amigo que caiu no lago de gelo. Então tudo que eu falei aqui pode não fazer sentido nenhum, tá? E quando a gente começa a ler, isso realmente parece bastante sem sentido. Até que certas repetições começam a acontecer. Mesmo ele não tendo essa questão do vínculo com o sonho do caçador, a gente pode trazer esse simbolismo da repetição para os símbolos que ele vai encontrando, para cenas da sua vida que ele vai revivendo, para personagens que ele vai pensando dialogar. Isso justamente porque nós temos muitos poucos diálogos aqui, a maioria é pensamento, o que torna tudo bastante subjetivo. Então é uma narrativa interessante e que vai pegar esse personagem, levando ele basicamente de cenário em cenário, como que fatos que marcaram bastante a sua vida e direcionaram as suas atitudes para que ele não encontrasse o ponto de se transformar numa fera ou de não sucumbir totalmente à loucura, mesmo sem o vínculo do sonho do caçador que eu comentei anteriormente. E por ser uma história que já traz um roteiro bastante abstrato, como a gente fala de um quadrinho, eu acho que a gente pode combinar que a gente vai precisar de uma arte e de uma diagramação que consiga colaborar muito mais para a história. Porque aqui o quadrinho ele acaba exercendo realmente um papel de eu vou te mostrar muito mais do que colocar em texto. Certos quadrinhos não conseguem fazer isso de forma competente, porém esse não é o caso, porque aqui nós temos uma diagramação muito bem feita que combina com um aspecto abstrato da obra. E essa diagramação que eu comentei, ela consegue também conversar com todo o simbolismo. Por exemplo, no início nós temos algo mais pé no chão, então nós temos ambientações que vão remeter à cidade e que vão trazer o universo de Bloodborne ali realmente de uma forma mais impessoal, como o personagem não sendo o todo na história e sim o foco no universo de Bloodborne. Porém, quando os elementos lúdicos são inseridos, isso começa a dar mais peso ao personagem, a modificações de ambiente e trazer o foco justamente para a loucura do personagem, para o caminho que o personagem trilhando, como que combinando com frases que ele acaba falando no começo da primeira edição que indicam que ele está totalmente perdido no tempo. A arte e diagramação consegue repetir isso de uma forma interessante e trazer esse sentimento também para o leitor, como que direcionando o personagem à loucura. E parte da loucura, ela vai ser muito colaborada para mim, não só pelos desenhos que vão se tornando mais lúdicos, mas também pela parte da diagramação. Porque não só esse quadrinho de Bloodborne, mas uma coisa que eu reparei é que muitos quadrinhos do Bloodborne costumam pegar uma página e dividir em 3 fileiras de 3 quadrinhos, assim você tendo 9 espaços para desenho. Aqui mais especificamente nós temos uns 2 momentos em que nós teremos páginas conseguintes sendo divididas dessa forma, como sendo 3 fileiras de 6 quadrinhos se a gente pegar numa medida horizontal de 2 páginas juntas. Então isso por si só já torna a página mais interessante e fica curiosidade. O que iremos preencher nesse espaço? E o que ele faz é justamente um espelhamento em cada página.
isso já traz um sentimento conflituoso ali, porque você já entende que ele carrega um significado para o personagem, colocando a questão da repetição, conversando com o elemento do lago de gelo, em que o seu até então amigo cai na água. Então aqui a gente vai começando com esses detalhes visuais a vincular os elementos. E tudo aqui acaba centralizando no personagem de uma forma bastante direta. Como que eu digo que isso acaba centralizando no personagem? Em muitos momentos da história nós teremos ambientes com neve, com gelo e espelhos. E aqui o que a gente vai acabar vendo nesses momentos é o reflexo do personagem. Então, tal qual o personagem consegue se enxergar espelhado em um gelo, consegue se enxergar espelhado em uma água um pouco mais límpida, a gente também consegue entender essa questão do espelhamento transferido para as páginas, o que torna a leitura muito mais interessante, não só pelo roteiro ser abstrato e conseguir ter um encerramento bastante interessante, mas também porque toda a sua arte combina muito bem com o que ela quer contar. Mas e aí, vale a pena ler Bloodborne, A Song of Crow? O que eu diria é que ele é um quadrinho que pode dividir bastante opiniões pela sua abordagem mais abstrata e praticamente sem diálogos. A sua composição narrativa ela é muito boa, justamente porque ela consegue aproveitar os recursos que a mídia quadrinhos tem a oferecer, combinando roteiro, arte, diagramação e conseguindo representar os pensamentos do personagem de forma, não vou falar clara em todos os momentos, mas de forma interessante e que fica entendível para o leitor, e isso permite diversas inferências, combinações de elementos para obter esse sentido na narrativa e o que podemos obter dela a partir das simbologias apresentadas. E no quadrinho, devido ao protagonista ser pré-existente no game, saber quem ela é previamente e suas ações também acaba tendo um peso para a leitura, né? Seja pelo sentimento ou apego que você vai ter para o personagem ou da lore como um todo. Entretanto, ele não exclui os leitores que gostam de narrativas com enredos intrigantes ou finais abertos, né? Tudo que é mostrado aqui é bastante conciso e suficiente para a história ser entendida. Só tem aquele a mais mesmo que eu já comentei durante a análise. E também, como dito anteriormente, né, um dos pontos mais altos da história para mim é a sua arte, diagramação, que é uma das melhores quando a gente compara com as duas primeiras edições. Mas aí, falar que ela vai ser uma indicação certa para todos os públicos, eu acho que já seria um pouco demais, porque se você pegar uma pessoa que não vai gostar de uma história que deixe elementos abertos, aproveite de simbolismos e goste de algo mais direto e falado, essa história vai ser um pouco indigesta. Mas para quem curte uma leitura desse estilo que eu falei e que vai exigir que você leia e observe a página realmente pelos detalhes, eu acho que, cara, é um quadrinho muito bom. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajudou bastante na nossa divulgação. Na descrição eu vou deixar o link para as nossas outras redes sociais, do site do Mega, www.megascopio.com.br. Lá vocês encontram essa análise escrita, assim como muitos outros conteúdos que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. E claro, nos comentários vocês também encontram o link para as nossas outras análises de The Death of Sleep e de The Healing Thirst, tá? Pra ficar por dentro dessa nossa cobertura de conteúdos de Bloodborne focado em quadrinhos que eu estou trazendo aqui para o Mega. Mas é isso aí, deixe seus comentários, o que você achou da história, se você curte histórias mais abstratas, se gosta de algo mais linear. Essa troca de ideias é sempre bastante interessante. Ah, e claro, nos comentários, a sugestão para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.